O assunto que eu escolhi abordar é extremamente delicado, é um assunto espinhoso e que requer muito cuidado na hora de lidar. Eu quero falar sobre o cristão e a homossexualidade. Não sei se... já está ali. Eu peguei alguns cursos, eu estava explicando para os irmãos que o seminário onde eu estou estudando, o curso para formar pastores, ele surgiu uns 10 anos depois. O foco deles é formar o leigo e ajudar as pessoas, o crente comum, não que o pastor não seja comum, mas só para diferenciar, a integrar sua fé com o seu trabalho, com o seu ambiente de trabalho e lidar com as questões que estão sendo discutidas lá fora. E mesmo no curso que eu estou fazendo, que é um curso para pastores, eu tenho 5 matérias eletivas que eu decidi distribuir mais ou menos nos assuntos de sexualidade e política, que me parece serem assuntos que têm dividido a igreja ao longo da história, especialmente hoje. E parte do motivo de eu ter me interessado nesse assunto, eu descobri, por exemplo, que a igreja na Europa, no Canadá e até nos Estados Unidos, que tem uma forte tradição evangélica, a igreja nesses países tem se dividido por causa da questão da homossexualidade. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ela hoje tem uma grande denominação que aceita o casamento homossexual. O que a gente vai ver aqui meio que de passagem, eu não creio ser uma prática bíblica, não acredito que seja uma prática apoiada por Deus. Um segundo motivo pelo qual eu vejo importância nesse assunto é que existem famílias dentro da igreja que estão lidando com isso e nunca é um assunto fácil e eu não aqui pretendo chegar à exaustão quanto a esse assunto, porque é muito delicado, é muito pessoal, é muito caso a caso, mas eu creio que existe uma forma bíblica de lidar com cada aspecto e cada grupo de pessoas que estão envolvidos na questão da homossexualidade. E eu quero aqui desfrutar desse meu status de seminarista, de aprendiz, para lidar com esse assunto, porque talvez quando eu me tornar pastor, for ordenado, acho que eu vou ter que ser um pouco mais cauteloso quanto aos assuntos a tratar. Então, se eu falar alguma coisa errada, irmãos, depois vocês dão um tapinha nas minhas costas, falam, não, o menino ele chega lá, ele está no caminho. Vamos lá. Primeiro slide, por favor, Braz. Será que desliga essa luz ou deixa... Eu não sei se... entendi. Bom, esse é meu objetivo de hoje. Providenciar uma plataforma bíblica para que cristãos verdadeiros que estão lidando com a tentação da homossexualidade possam viver fiéis ao Deus que eles amam e querem obedecer. E um detalhe, irmãos, só uma observação. A audiência primária dessa minha mensagem pode ser um grupo bem restrito. Acho que são poucos irmãos que lidam com isso. Mas eu acho que, e eu espero que a gente consiga aqui iluminar alguns pontos cegos na visão da igreja como um todo. Eu não estou colocando a igreja numa posição de vilã, que é o que a cultura tem feito e o que algumas igrejas têm feito. Não é essa a minha proposta. Mas eu acho que a gente pode sim enxergar de uma forma que possa ajudar os irmãos que estão passando por isso a navegar por esse assunto de uma forma fiel. Passa para mim, por favor, Danilo. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar essa foto. Tem uns ônibus subindo ali, uma estrada um pouco perigosa, e eu acho que é mais ou menos a forma que retrata bem a forma como a gente vai lidar com esse assunto. Não é uma linha reta, não é um terreno plano. Por um lado, existe o precipício mortal da imoralidade que não leva em consideração a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Por outro lado, existe um muro rígido da religiosidade sem a transformação do espírito, que se parece mais com o conservadorismo que a gente acha aí na cultura, na sociedade, por gente que nem professa a fé cristã. E esse conservadorismo, apesar de talvez não ser tão mortal quanto o outro lado, ele também machuca, ele arranha, e eu acho que a gente também deve evitar. Eu vou tentar navegar de uma forma bíblica. Isso aqui é um trabalho que eu fiz lá, e por isso os slides. E então,
vamos lá, próximo slide, por favor, Danilo. Importante. De quem nós vamos estar falando? Essa mensagem de hoje, ela é importante que você entenda de quem eu estou falando, para que você não ache que eu falei o que eu não falei. Existem, no meio do debate sobre a homossexualidade, algumas coisas que eu estava lendo, algumas aulas que eu peguei, eu vi que sempre existia a pergunta: como a igreja responde à questão da homossexualidade? E eu comecei a reparar que a igreja é uma questão de linguagem, e não só nesse assunto, mas em todos os assuntos. Às vezes a pergunta cai no nosso colo e a gente mata nos peitos e chuta para o gol sem pensar. Mas tem coisa que existe nuances, existem grupos diferentes. Eu não posso simplesmente dar uma resposta pronta, sendo que existem vários tipos de pessoas que estão ali naquele grupo. Um exemplo, por exemplo, ficou estranho, mas um exemplo. Foi a questão, um dia lá, um debate que estava tendo sobre a questão do feminismo. E aí um irmão muito fervoroso, ele levantou de pronto e falou: a igreja não pode apoiar o feminismo. Eu falei para ele: eu sei o que você está querendo dizer, eu sei o grupo que você tem em mente, mas como que eu faço, por exemplo, a pessoas que estavam envolvidas naquele movimento Me Too, eu também, que teve algum tempo atrás, mulheres que foram abusadas. Será que se eu falar sem levar em conta com quem eu estou falando, eu falar a igreja não dá apoio a esse movimento, será que pessoas dentro desse grupo não têm alguma legitimidade no que elas estão falando? Será que a igreja tem que condenar tudo? E eu descobri que não, e principalmente na questão da homossexualidade, simplificando, eu descobri pelo menos 4 grupos. E eu quero deixar isso bem claro antes de começar a nossa mensagem. Existe, por exemplo, o movimento gay, o movimento LGBTQ+, a nomenclatura varia de lugar para lugar, que é o movimento da cultura. Eu peço que vocês prestem bem atenção de que eu não estou falando desse grupo. Vocês vão ver que a forma como eu vou lidar com a família, se eu estivesse falando desse grupo, eu teria uma outra abordagem. Vocês vão ver que eu vou tentar corrigir, e eu creio ser bíblico isso, alguns exageros, algumas idolatrias que nós temos quanto à família no meio cristão. Eu vou argumentar quanto a isso depois. Mas se eu estivesse falando quanto à cultura, eu ia justamente falar uma forma diferente sobre a família, porque eles desprezam a família. Eles não admitem que existe uma ordem criada por Deus desde a criação de homem e mulher formando uma família. Então, não é desse grupo que eu estou falando. Segundo grupo, pessoas que vivem na prática da homossexualidade. Tem gente que está em pecado, de acordo com a Bíblia, porque vivem nessa prática, como toda outra prática, e também não é esse grupo que eu vou lidar hoje. Número 3, cristãos, nascidos de novo, obedientes a Deus, que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. Eu passei a acreditar que esse grupo existe, e que esses irmãos, eles estão passando uma crise psicológica, emocional, espiritual tremenda. Porque muitos deles se sentem, por exemplo, como aquele leproso que Jesus tocou, e eles se acham literalmente um monstro, acham que a Bíblia cobre todo tipo de pecado, menos o dele, que por estar nessa situação, eles já se encontram desqualificados logo de saída. Eu acredito que esse grupo existe, crente fiel, que não quer se render aos impulsos que eles sentem nessa direção, e que eu acredito que se a gente botar o dedo na ferida, a gente meio que, pelo menos, quebra o feitiço. A gente quebra o tabu com relação a isso, só pelo fato de tocar no assunto. Então, como eu falei, estou desfrutando do meu status aqui de aprendiz, entrando num assunto muito espinhoso, mas eu acredito que esse grupo existe e que se a gente adereçar essa questão, a gente vai iluminar um pouco mais o caminho para esses irmãos que estão lidando com isso e a igreja ajudar nisso. Também tem um 4º grupo, que são pessoas com disfunções biológicas. No meio cristão, existe uma resistência enorme a admitir que esse grupo exista. A gente acredita que tudo é comportamento, e eu não estou negando isso, existe muito isso. Existem influências da cultura, como a gente vai ver agora, existe a questão da imoralidade. Eu vejo, por exemplo, não vou citar aqui Romanos 1, a sensação que eu tenho é que a sociedade foi despencando para fora de Deus a tal ponto que alguns pecados que nem são naturais passaram a ser realidade nossa. Então, eu não duvido que existe o fator comportamental, mas
de fato, as pesquisas no meio da psicologia, da medicina, têm apontado que existem fatores que não são determinantes. É importante pontuar isso aqui, não são determinantes, eles não te obrigam a ser isso, mas eles são um fator que podem contribuir. E ao somar com outros fatores, eles podem ter algum peso. Então, nesse quarto grupo, a gente não vai falar dele hoje, mas talvez requeriria. Tem hora que o português me derruba, irmãos. Mas tem alguns grupos que requeririam um tratamento especializado que vai além da nossa alçada. Então, cada grupo requer uma resposta. E o meu foco hoje vai ser nesse grupo 3. Irmãos, crentes, fiéis a Deus, que não querem se render a isso, mas se sentem meio que num ponto negro assim, da realidade, achando que Deus não tem nada a falar a respeito deles. Vamos, para resolver, eu não vou fazer um apanhado bíblico do que a Bíblia fala sobre homossexualidade ou não, porque eu acho que os irmãos vão concordar comigo que não é a prática apoiada por Deus. Tem Romanos 1 e eu escolhi 1 Coríntios 6, próximo slide, que fala o seguinte. Eu botei os textos aqui, irmãos, que eu vou usar bastante texto para tentar validar o que eu estou falando, para mostrar que eu não estou falando de mim, e eu vou colocar ali, os irmãos não precisam nem abrir as Bíblias, a não ser que queiram. Então vamos lá. Vamos ler. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do Senhor, eu acho, algo do tipo. Veja só, eu fiz questão de sublinhar para a gente ver algumas coisas ali. Primeiro, não é a prática aceita por Deus. Os dois termos em negrito ali, efeminados e sodomitas, são os termos gregos malakoi e arsenokoitai. Sem querer fazer, minha proposta hoje não é fazer uma exposição desse texto, mas esse texto está falando basicamente do passivo e do ativo da relação. Na época, no Império Romano, existiam, por exemplo, homens que se enquadrariam no ativo, que eles passariam de boa. Tinham homens, por exemplo, que haviam escravos que serviam seus senhores sexualmente. E na cultura romana, isso passava desapercebido. O apóstolo Paulo aqui, ele está botando todos os dois numa condição de pecaminosidade diante de Deus. Não é uma prática aceitável a Deus. Então, número 1 é isso, não é uma prática aceitável a Deus. Segundo, não é uma prática pior ou melhor do que outra. É pecado e é pecado como qualquer um outro. Isso é importante porque às vezes se eleva essa questão acima das outras. Pecado é pecado, deve ser combatido, lidado como qualquer outro. Esses irmãos, aqui eu não sei se é irmão ou não, uma pessoa que pratica isso, ela não é nem um monstro, nem um dodóizinho da igreja. Algumas igrejas lidam isso como se eles fossem categoria especial. É pecado como qualquer um outro. A Bíblia não dá apoio e, como eu vou argumentar depois, todo ser humano, nos seus pecados, longe de Deus, ele está nessa condição de inimizade contra Deus. Por isso, essa lista de vários pecados, ela ilumina algumas coisas para a gente. E terceiro, qualquer pecado, existe perdão e regeneração. Se você se encontra nessa categoria de prática disso e está aqui hoje, eu te convido a vir ao Senhor. O Senhor está disposto a te lavar, a te regenerar, a te salvar. Então, eu quero deixar isso claro antes de entrar no terceiro grupo que eu mencionei, deixar bem claro que a Bíblia não dá apoio a essa prática. Só lembrando aqui, a minha última mensagem nos jovens foi no texto anterior a esse, 1 Coríntios 5, que Paulo chega a mandar que a igreja expulse um irmão da igreja, dado o nível de imoralidade explícita que ele estava praticando. Não era um caso de homossexualidade, mas eu só estou querendo dizer que eu não mudei de ideia. Eu ainda acredito que isso é bíblico. Chegam casos que a igreja tem que disciplinar, mas eu vou encerrar essa parte introdutória e ir aonde eu estou querendo chegar, que são esses irmãos que estão navegando por esse tipo de dificuldade. Passa o slide, por favor, Danilo. Isso aí eu já falei, passa mais um. Quem são minhas influências e quem me fez... Quem me convenceu de que esse terceiro grupo existe?
Esses dois caras, Sam Allberry e Wesley Hill. Eu tive aula com Wesley Hill. Ambos são pastores, ambos são pregadores internacionais, ambos escolheram a vida de celibato e ambos escolheram essa vida porque eles nunca sentiram desejo por uma mulher, eles nunca sentiram atração por uma mulher. Pelo contrário, eles sempre, quando se sentiram atraídos por alguém, eles se sentiram atraídos por homens. E eles passaram a luta enorme. E o interessante, nenhum deles viveram aquele molde que a gente tem na mente de pai ausente, pai não sei o que lá, abuso na infância. Nenhum deles passou por isso. Eles eram filhos de crente, eles estavam na igreja, nasceram na igreja e queriam ser fiel a Deus, mas de alguma forma, quando eles se sentiam atraídos por alguém, eles se sentiam atraídos por homem. Então, esses irmãos, o Sam Allberry, gente, é um dos caras que eu mais gosto de ouvir hoje. Ele escreveu uma série de comentários com Tim Keller agora, que é um grande pastor lá fora. Então, é um cara assim que, ao ouvi-lo, você vê que tem graça de Deus. É um homem de Deus, mas ele se define como, quando perguntado sobre sua orientação sexual, ele se define como um homem, ele não se define como gay, ele resiste isso aí, mas ele se define como um homem que tem atração por pessoas do mesmo sexo. Então, a forma que ele achou para lidar isso tem me ajudado muito, em especial ele, o Sam Allberry, porque ele faz parte do ministério Ravi Zacarias. É um ministério de evangelismo e defesa do evangelho que vai nas universidades, as grandes universidades ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, em defesa do evangelho. E ele é o cara que responde a essa área, as perguntas nessa área de sexualidade, homossexualidade. É um cara de Deus que vale a pena ler os livros dele e ouvir as coisas que ele fala. Enfim, eu me convenci de que existe esse grupo. Próximo slide, por favor. Quais são as causas? E aqui a gente está começando a entrar na nossa mensagem. Eu peguei aqui o Mark Yarhouse. Ele é um psicólogo, doutor em psicologia e também tem formação em teologia. Eu não vou entrar muito na área, mas eu achei interessante citá-lo aqui. Ele cita 4 fatores que podem contribuir para a homossexualidade. Biologia, e novamente, contribui, não determina. Biologia, eu estou falando isso porque teve uma época que surgiu a história aí do gene gay. Um gene que a pessoa já nasce e é obrigada. Não, isso não existe. Mas existem fatores biológicos que podem contribuir, é o número 1. Segundo, experiências na infância. E daí pode incluir a questão do abuso na infância, a questão dos pais. Tudo isso pode ser uma das contribuições. Terceiro lugar, influência do ambiente. Nesse aqui vai entrar a questão da cultura, a pressão da cultura. Cada novela que a Globo solta aí com um homossexual sendo o grande papel da história, isso é uma influência. Gente que já não tem a perspectiva bíblica, está lá com a mente vazia, acolhe isso com grande facilidade. E vários outros. E quarto, experiências na fase adulta. Uma pergunta que eu acho que é importante falar. É demônio? Eu não sei se vocês já ouviram essas histórias. Eu não sei se foi... como é que chama aquela mulher que mudou de sexo, que direto está nos programas aí da Luciana Gimenez e... Tami. Ela é um caso que um pastor chegou nela, impôs as mãos na cabeça dela e começou a orar para expulsar o demônio. E não saiu nada. Não tinha demônio. Por quê? Novamente, é o que eu falo de iluminar alguns pontos que a igreja às vezes tende a não perceber, é que nós somos mais do que a parte espiritual. Eu falei isso aqui de manhã, nós somos uma unidade. Então, existem fatores emocionais, existem fatores no corpo, nada disso a gente pode desprezar, a gente não pode chegar botando a mão na cabeça de todo mundo falando que é demônio. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode não ser. Então, não necessariamente é demônio. E a verdadeira solução espiritual para esse problema vai contemplar a pessoa como um todo. Tá, eu trouxe aqui a palavra do psicólogo, mas eu quero falar um pouco agora sobre qual a perspectiva bíblica sobre as causas da homossexualidade. E talvez não seja nada novo para os irmãos, mas a causa da homossexualidade, assim como todos os outros pecados, é a queda. A Bíblia vai falar que Deus nos projetou de uma forma linda, maravilhosa no início, e Ele nos fez para estar em comunhão com Ele.
De repente, o ser humano, e aqui eu estou falando dos primeiros seres humanos, lá nos primórdios da história, esses seres humanos decidiram viver desligados de Deus. Eu sempre uso a figura de um ventilador que você tira da tomada, e quando você tira da tomada, ele começa a parar, ou começa a dar defeito. Por quê? Porque foi feito para estar ligado na fonte de energia. Da mesma forma, nós fomos feitos para estar em comunhão com Deus. Quando os primeiros humanos, que a gente vê lá na história de Adão e Eva, se desligam de Deus, desobedecem a Deus e vivem longe de Deus e saem do jardim do Éden, daquele estado de relacionamento pleno com Deus, toda sorte de mau funcionamento começa a fazer parte da vida do ser humano. Então, um texto que eu gosto muito e eu não quis trazer aqui hoje porque ele é um pouco complexo, é o texto de Romanos 1. Eu queria encorajar os irmãos depois a lerem Romanos 1, 18 em diante. Esse texto, ele mudou a forma como eu enxergo algumas coisas na Bíblia, porque eu tinha a ideia mais ou menos assim: eu peco e por isso eu caio. E talvez isso fez parte lá da história de Adão e Eva. Mas Romanos 1, ele é muito interessante porque ele começa falando que a gente simplesmente não deu glória a Deus e não escolheu viver para Deus. E por causa disso, por 3 vezes o apóstolo Paulo vai falar que por causa disso, Deus nos entregou a um tanto de coisa lá que são as coisas que a gente considera como os pecados principais, dentre eles a homossexualidade. Eu achei isso muito interessante, porque o que Paulo está falando? Toda sorte de mau funcionamento dessa máquina humana é fruto do momento em que a gente decidiu viver sem Deus. E isso está falando num sentido pessoal, sim, mas está falando como um todo da humanidade que decidiu viver sem Deus. De lá para cá, nós todos somos fraturados, nós todos somos quebrados, e todos nós precisamos da ação de Deus para nos regenerar e para nos colocar de volta os pedaços que estavam fraturados. O que o pecado fez com a gente? Ele afetou todas as partes do nosso ser. Ele afetou tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Ele afetou tanto a nossa biologia quanto a nossa psicologia, de tal forma que a percepção que eu tenho de mim mesmo hoje, ela não é mais confiável. Eu vou dar um exemplo. Anorexia. A pessoa está pó, pele e osso, mas ela tem certeza de que ela está acima do peso. Ela tem certeza. Você pode falar, você pode mostrar um espelho para ela, mas a percepção que ela tem de si foi afetada. E eu não estou falando que esse pecado que vem, esse vírus do pecado que vem afetando toda a humanidade, não estou falando que não tem contribuição da nossa vida, com certeza tem, mas o fundamento teológico é de que todos nós fomos afetados por esse vírus do pecado que vem desde a humanidade. Um outro exemplo, e aqui eu quero trazer um exemplo de mim mesmo. Eu sou uma pessoa, vou falar aqui uma palavra bonita, introvertida, para não falar tímido. E você vai lá, por exemplo, em Apocalipse 21:8, e vai falar que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu já pelejei com esse texto. Porque eu falei, Deus, isso é parte de quem eu sou. Eu já tentei mudar. Eu não consigo. Está aqui. Eu posso lutar contra isso. E é justamente isso que eu faço. Eu estou fazendo isso agora mesmo, enfrentando aqui 300 pessoas me ouvindo. Mas o fato é que eu nunca vou deixar de ter a personalidade de um introvertido. Eu posso ter ferramentas, eu posso buscar ferramentas, e é isso que eu quero até propor aqui mais adiante, que vão me fortalecer e vão me ajudar a enfrentar essa condição. Mas, em essência, eu nunca vou me livrar disso nessa terra. Então, por esse e vários outros exemplos, a gente vê que tem coisas que Deus não idealizou para nós como seres humanos. Quando Ele criou Adão e Eva lá no paraíso, Ele não idealizou essas coisas. Mas, por causa da queda, por causa desse desligamento, aconteceu uma falha no sistema e cada um de nós somos afetados de uma forma ou de outra. Cada um de nós. Então, essas falhas no sistema, sem querer entrar aqui no problema, existe um grande problema aí da teodiceia no meio da teologia, da filosofia, mas essas falhas no sistema, elas são oportunidades que Deus nos dá para buscarmos a Ele, para sermos fiéis a Ele, e para crescermos nele, a despeito delas. Então, enfim, o que eu quero começar a falar aqui é isso, é que essas falhas, acima de tudo, elas apontam para a nossa ausência de Deus, e se a gente quer ajudar, é reconectar a Deus. Mas vamos lá, eu falei das causas, né? Vamos falar agora de solução. Existe solução
para a questão da homossexualidade, eu não sei se existe solução, mas eu sei que existem tentativas de solução carnal. Eu já ouvi, por exemplo, pais que levaram o filho, que tinham trejeitos, levaram o menino num prostíbulo e pagaram a prostituta para fazer toda sorte de coisas que vocês imaginam, para consertar o menino. Eu já vi histórias, estou falando de histórias reais, de namoradas que tentaram consertar o cara pelos mesmos meios. Mas o que eu quero falar aqui, ao tocar nesse ponto, é o seguinte: se a gente acabou de ver que as causas da fratura da nossa alma são espirituais, tem a ver com o nosso distanciamento de Deus, fazer esse tipo de ação é adicionar carnalidade num problema que já é de carnalidade, é um problema espiritual. Eu não vou resolver isso de forma carnal. Então, eu quero meio que rejeitar essa terminologia de solução, porque é mais complexo que isso. E aqui acho que eu chego aonde eu queria chegar, nessa mensagem que vai falar direto a esses irmãos. Eu não vou falar de uma solução, mas eu vou falar do que eu acredito ser uma proposta bíblica para uma pessoa que está vivendo nesse sentido. Só um exemplo que eu comentei aqui da timidez, né? Parece que toda vez, quanto mais próximo de Deus, quanto mais cheio de Deus, quanto mais eu vivo na presença de Deus, mais os efeitos da minha timidez são anulados. Parece que o Espírito Santo, ele pode, eu não sei se vai reverter nessa vida, mas cheios da presença de Deus, a gente pode ter vitória sobre essas coisas. Mas enfim, vamos lá. Qual a proposta de vida que eu creio que a Bíblia vai dar para essas pessoas? E eu não sei se você é uma pessoa que se enquadra nesse grupo, se você vai gostar ou não. É a proposta do celibato. Vamos um pouquinho adiante aí. É um slide escuro, escrito só celibato, Danilo. O que eu quero fazer aqui nessa noite, isso aqui, irmãos, mais uma vez, lembre-se que eu não estou lidando com os outros 3 grupos, porque, novamente, uma das grandes crises na sociedade em geral hoje é a perda dos valores familiares, a diluição, a diminuição da família. Então, se a gente for falar para a cultura lá fora, eu acho que a gente vai ter que lidar com isso, mas eu quero aqui evitar uma coisa que a gente estava até conversando um outro dia. A gente está vivendo num período muito complicado como igreja, porque nós estamos vivendo um período de politização e polarização. O que isso quer dizer? Todo assunto que a gente coloca na mesa, hoje em dia, é interpretado sobre lentes políticas. Então, se eu falo A, vem alguém e fala, isso aí é gente que é de esquerda. Se eu falo B, vem alguém e fala, isso aí é de direita. Vamos evitar esse negócio. Eu quero te pedir aqui hoje, vamos tirar as lentes políticas. Vamos tentar ver o que a Bíblia fala. Por isso que eu vou usar bastante texto bíblico a partir de agora. E essa questão da família, eu acho que, apesar da igreja ser o grande baluarte da família, que ainda sustenta essa instituição dada por Deus, eu acredito que, eu vou falar aqui sobre os irmãos que estão lidando com a tentação da homossexualidade, mas acho que, no geral, a gente vai aprender algumas coisas sobre a forma como a gente lida com família dentro da igreja. E, vamos lá, indo aqui para onde eu quero ir, a questão do celibato. Eu quero apresentar hoje, de acordo com a Bíblia, o celibato como uma opção boa, bíblica, onde é possível uma pessoa ser plena, feliz, ainda que não casada, ainda que nessa situação. E eu vou argumentar mais, mas basicamente a minha tese daqui por diante é essa. Existe essa possibilidade, especialmente para esses irmãos que estão lidando com isso, e eu quero mostrar que essa não é uma opção de segunda categoria, porque esse é um grande problema. Numa das conferências que eu fui lá sobre o assunto, uma das perguntas que foi para esse Sam Albury, que eu mostrei agora há pouco, foi o seguinte: ele respondeu um tanto de pergunta, mas teve uma que ele ficou foi meio difícil dele responder. Que um homossexual que estava na plateia, ele falou o seguinte, escreveu, né, no período de perguntas e respostas: você está querendo falar para mim que todos os outros que são heterossexuais podem ter família, podem ter filhos, e eu não? Pensa bem,
parece ter um certo fundamento. E é por isso que eu quero aqui hoje elevar essa opção do celibato como sendo uma coisa de primeira opção, assim como o casamento, algo dado por Deus, assim como o casamento. Vamos lá no próximo slide, de Mateus 19. Eu fiz questão de botar de cara aqui um texto, Jesus falando, porque hoje tem um erro. Se você vê, por exemplo, aquele Caio Fábio, ele tem mania de botar Jesus acima da Bíblia. Só que Jesus falou umas coisas que iam botar o Caio Fábio meio desconcertado também. Mas vamos lá. Eu vou pegar uma palavra de Jesus em Mateus 19, que Jesus dá apoio para essa proposta. Na verdade, ele não dá apoio para mim, eu estou propondo justamente porque eu li esses textos bíblicos. Leiam comigo, por favor. Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Uma pausa. Esse texto é muito significativo para nós aqui hoje. Jesus acaba de afirmar a ordem da criação de Gênesis 1, homem e mulher. São as duas categorias que existem no pensamento de Jesus. Mas ele continua e ele fala de uma terceira categoria. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, Jesus, porém, lhe disse: nem todos podem acertar essa palavra. Jesus traz um equilíbrio aqui. Mas somente aqueles a quem é dado. E olha só agora. Porque há eunucos que nasceram assim, há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Meus irmãos, eunuco, Jesus ele está pegando uma figura que existiam nas cortes reais daquele tempo. Normalmente, um cargo para serviço da rainha ou do harém do rei. Eles literalmente castravam esse homem normalmente para que ele pudesse servir nesse ambiente sem causar nenhum problema para o rei. Jesus usa o termo aqui e ele aplica a diversos casos. Tem 3 casos. Primeiro, os que nasceram assim. E aqui Jesus parece que naquela época ele já tinha uma visão mais corrigida do que a nossa, que não admite que esse tipo de coisa exista. Tem gente que nasceu assim. Eu conheci, por exemplo, um rapaz que tinha um problema, acho que se chama androgenia. Eu não sei se é bem esse o termo, mas o órgão sexual dele não era nem uma coisa nem outra. Eu ouvi, por exemplo, de a síndrome de Klinefelter. É uma doença que a pessoa ela não nasce nem com cromossomo XX, nem cromossomo XY. É meio que XXY, um negócio meio nem lá nem cá. Então, isso existe, e se a gente quer lidar com isso aqui de forma saudável, ou mesmo falar a cultura, a gente tem que tirar a venda para admitir que essas coisas existem. E o próprio Jesus, ele está falando aqui, que ele não está falando exatamente sobre isso, mas ele cria essa categoria, gente que nasceu assim. Segundo, existem os que foram feitos tais pelos homens, os que foram castrados, como eu falei aqui agora há pouco. Em terceiro lugar, os que escolheram isso pelo reino de Deus. Então, meus irmãos, esse texto de Jesus é importante para a gente aqui. Existe homem e mulher, existe o casamento criado por Deus, mas existe uma terceira categoria de pessoas que não vão se casar. E nem por isso Jesus rejeita, nem por isso Jesus coloca como uma última opção. Vamos para um texto de Paulo, que é o próximo slide, eu acredito, de 1 Coríntios, isso mesmo. Paulo é um pouco mais ousado e esse texto dele é bastante complicado. Vamos lá. Os irmãos estão me acompanhando? Tá muito fora assim da linha? Eu espero que não. Mais devagar, meu pai sempre me ajuda a acalmar um pouco. É porque eu tenho muita coisa para falar. Mas vamos lá. O Paulo aqui, ele parece que até extrapola um pouquinho mais. Vamos ver o que ele fala. Vamos lá, versículo 26. Acho, pois, que é bom... Só uma pausa. Paulo aqui, ele está falando aos Coríntios, à igreja de Corinto, sobre uns problemas que a igreja escreveu para ele, e ele escreve a carta em resposta. No capítulo 7, ele começa essa sessão de respostas às questões específicas que a igreja escreveu para ele. Então, é meio difícil, porque você tem que meio que botar Paulo no espelho e tentar adivinhar o que ele está falando, o que ele não está. Vamos lá.
Acho, pois, que é bom, por causa da situação presente, que a pessoa fique como está. Está ligada à mulher? Não procure separação. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, não pecaste. E se a virgem se casar, não pecou. Todavia, esses padecerão tribulação na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, eu vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, e em como há de agradar a sua mulher. E está dividido. E digo isto para proveito vosso, a fim de poderes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Vamos lá. Mais uma vez, eu estou falando de um tema específico, eu não vou parar para destrinchar tudo que esse texto fala. Mas esse texto ele é bastante debatido, porque é o seguinte: muitos dos intérpretes eles vão entender que Paulo está falando de uma situação específica da igreja de Corinto. Talvez uma perseguição, que nesse contexto seria inviável ter esposa, filhos, todos os cuidados. E eu acho que esses intérpretes eles têm uma certa razão. Mas eu achei outros intérpretes que me chamaram a atenção para outra coisa. Quando Paulo fala que o tempo se abrevia, ele está transcendendo as questões de Corinto, dessa igreja, e ele está dando para a gente uma perspectiva que permeia todo o Novo Testamento, que é o quê? Após a vinda de Jesus, todos os cristãos que vivem após Jesus estão vivendo nos últimos tempos. Então, embora aquele povo, na época de Paulo, de Jesus, não viram o cumprimento disso logo de cara, o que a Bíblia ensina é que todos nós temos que viver na perspectiva de que o fim é eminente. Amanhã pode chegar. Jesus falou que o fim pode ser como ladrão, a vida dele pode ser como ladrão, e que todos nós temos que estar alerta. Então, esse texto, apesar de termos cuidado, ele transmite algo que transcende aquela cultura, aquela época. E eu achei muito interessante, irmãos, num curso de história que eu estava fazendo lá, quando eu descobri que por 1.500 anos da igreja, o celibato foi a opção número 1 no meio da igreja. Era tido, e de uma forma meio errônea, como a opção mais espiritual. 1.500 anos, até que Martinho Lutero vem com a reforma protestante. Interessante, que Martinho Lutero, ele mesmo, era um monge augustiniano, celibatário, e que só após muitos dos acontecimentos que ele se casa. E aí que começa, o Martinho Lutero tem uma visão alta do casamento, ele começa a ensinar sobre o casamento, e eu acho que a gente é fruto disso, fruto da reforma, o que é ótimo. Mas, às vezes, a gente despreza algumas coisas da igreja primitiva, que, embora precisam de um certo cuidado ao lidar, elas ajudam a gente a pensar, poxa, como alguns dos outros cristãos lá daquele tempo, mais próximos de Jesus, leram esses textos. E eles leram dessa forma, de que o fim estava próximo e de que os nossos valores têm que ser modificados. Vamos para o próximo slide. Eu peguei aqui o John Stott para trazer um pouco de equilíbrio. O John Stott, irmãos, ele é tipo o papa dos evangélicos. Você quer saber, é igual, por exemplo, Nicodemos aqui, né, Augusto Nicodemos aqui no Brasil. Você quer saber o que a Bíblia está falando sobre um texto? A gente vai lá no YouTube, o seminarista vai lá no YouTube e procura o que o Nicodemos fala. O John Stott é isso a nível global. A revista Times elegeu ele entre as 100 pessoas mais influentes do século passado. E não é porque ele estava metido em política, não. Só pela influência que ele teve no meio evangélico. Os escritos, as pregações, as evangelizações. E eu achei muito interessante que o John Stott permaneceu solteiro por 90 anos da vida dele. Ele fala, eu li sobre isso, e ele, por 2 vezes, ele chegou a conhecer uma irmã e pensou no casamento, mas ele viu que Deus não tinha dado aquele dom para ele, e ele aquietou nisso e seguiu o caminho do celibato. Mas eu acho que traz um pouco de equilíbrio. O meu professor de pregação, ele fala que o John Stott é o expositor das escrituras mais fiel da história da igreja. E olha que a igreja tem 2000 anos de história, hein? Mas vamos lá. O que o John Stott fala? Nunca devemos exaltar a solteirice como se fosse uma vocação mais elevada e mais santa do que o casamento. Sexo é o bom presente dado pelo bom Criador e o casamento é sua própria instituição. Se o casamento é bom, a solteirice também o é. Olhando para... E aí, aqui agora ele começa a falar da experiência dele. Olhando para trás, com o benefício da retrospectiva, acho que sei o porquê. Eu nunca poderia ter viajado ou escrito da forma extensiva como fiz, se tivesse tido a responsabilidade de uma esposa e família. Enfim, irmãos,
novamente, eu estou falando especialmente de um grupo de irmãos que lida com relação às tentações que tem quanto à sua orientação sexual. E eu acho que o celibato é a melhor opção para esses irmãos. Alguns vão conseguir encarar o casamento de uma forma fiel, como fidelidade a Deus, mas parece que o celibato é a melhor forma. E o que eu estou apresentando aqui é que é uma forma aceitável a Deus, não é uma forma de segunda categoria. Eu fiquei espantado quando eu fui pesquisar os escritores ao longo da história da igreja, muitos deles seguiram esse caminho. Então, enfim, eu vou corrigir algumas coisas no final que podem ser mal entendidos, mas eu quero agora trazer essa discussão do celibato, que é o ponto central da nossa mensagem hoje, para um aspecto mais amplo disso. Em primeiro lugar, eu acredito que chamar atenção para o celibato e alguns irmãos que encararem esse caminho, eu acho que pode ser um ato profético contra uma cultura idólatra, uma cultura que idolatra sexo e relacionamento amoroso. No Velho Testamento, os irmãos provavelmente já devem ter notado, existiam no meio dos profetas o que se chama de atos simbólicos. O que é isso? Os profetas, no afã de passar para o povo de Israel normalmente, e em poucas vezes para culturas em volta, no afã de passar a mensagem de Deus para o povo, eles incorporavam a mensagem para que eles pudessem ser uma espécie de mensagem ambulante para o povo. Um grande exemplo que todos conhecemos, Oséias. Oséias se casou com uma prostituta para mostrar para o povo de Israel como Deus se sentia com a idolatria que o povo praticava. Deus se sentia como um homem traído, que se deu em casamento a um povo, mas esse povo estava traindo ele com outros deuses. O que eu estou querendo dizer? Eu acho que quando a gente fala de celibato, eu sei que muitos dos irmãos estão com um comichãozinho aí, um desconforto, como eu estava na primeira vez que eu ouvi essas coisas. Mas eu acredito que, em parte, é fruto da cultura que nós vivemos. Eu vou chegar na igreja daqui a pouco, mas, em geral, a nossa cultura... E, gente, eu vi isso morando no Canadá, eu e a Mel, que é uma cultura que tem uma influência inglesa, que tem uma coisa mais de respeito. Gente, nós vivemos no país do carnaval. Você pergunta para a gente lá de fora o que eles pensam daqui, principalmente os não crentes, eles vão falar de cara, futebol e carnaval. E o que eles pensam de carnaval? Um tanto de mulher seminua dançando no meio da rua. Nós vivemos essa cultura, e eu acredito que não só o Brasil, mas o mundo em geral está vivendo uma cultura sexualizada. Eu falei aqui da politização, é um dos fenômenos que acomete todos nós hoje, mas existe também o fenômeno da sexualização. Tudo tem uma conotação maliciosa. O cara quer vender tijolo, ele bota um outdoor com uma mulher seminua do lado. O que tem a ver uma coisa com outra? Eu não sei, mas é fruto da nossa cultura que pensa dessa forma. Eu tenho a impressão que, em parte, né, a gente já falou da queda, com certeza é o grande fundamento, mas em parte isso tem a ver com... Houve um movimento filosófico na França, especialmente, chamado existencialismo, onde se enfatizou muito a questão da autenticação. Teve um cara chamado Jean-Paul Sartre, que ele falava o seguinte: eu não sou um ser humano até que eu me autentique, até que eu me expresse. E um dos livros que eu li para fazer esse trabalho, o cara falava de como que nós vivemos essa cultura de expressivismo. E o que isso tem a ver com a questão da homossexualidade? É justamente isso que o script gay tem proposto para as pessoas na cultura, e aqui eu quero falar especificamente para você, meu irmão, que lida com a questão, com esse tipo de tentação. A cultura gay tem um script que fala o seguinte: você é o tipo de desejo que você sente. Se você sente atração por homem, é porque você é isso, você é gay. Isso é o que a cultura fala. Eles te vestem uma camisa, eles botam um rótulo em você e falam, você é gay, como se fosse uma coisa inescapável, como se você fosse refém disso e não pudesse fazer nada a respeito. O que eu quero dizer aqui hoje, e o que eu quero trazer da perspectiva bíblica, é que isso é uma grande mentira. Você, meu irmão, que está lidando com isso,
rejeite esse script, porque isso não é verdade. A proposta bíblica de ser humano é muito mais do que o tipo de sexo que você deseja fazer e o tipo de desejo que você tem. O que te define é muito mais a sua relação com Deus do que os desejos que você tem longe dele. Então, eu acho que quando a gente fala de celibato, ainda que não vai servir para a maioria da igreja, eu acho que a gente está dando um golpe mortal, a gente está dando um murro frontal na face da cultura que valoriza essas coisas mais do que deveriam. E a gente sabe biblicamente que tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus como fonte de felicidade nossa é um ídolo. Os ídolos de hoje não são igual a gente costumava ter antigamente, como o povo de Israel tinha, que são estátuas, você se dobrava diante dela. São ídolos da cultura, são coisas que a gente confia, são coisas que a gente bota a nossa esperança, a nossa alegria nelas. Então, eu acho que quando a gente começa a falar sobre o celibato, nós estamos confrontando e mostrando para a cultura que essas coisas não merecem o lugar que Deus merece na nossa vida. Um último texto, ou penúltimo, não sei, passa para frente, por favor, Danilo. É um texto de Lucas 20. Olha só que interessante, Jesus fala outra coisa muito interessante. Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Não vou forçar muita barra em cima desse texto novamente, mas uma coisa me chama a atenção aqui. A gente coloca tanto valor em casamento, e Jesus está falando que quando a gente chegar no novo céu e na nova terra, após a ressurreição dos mortos, o estado final dos crentes, onde nós vamos gozar uma alegria e uma presença de Deus que só no Jardim do Éden foi desfrutado, onde alegria alguma desse mundo será comparado, nesse estado não vai ter casamento. E isso, eu não sei se isso te incomoda, mas isso meio que me confrontou. Porque eu fui acostumado a pensar de que sem casamento não existe felicidade. Não é verdade, não é verdade. Não estou desprezando o casamento, irmãos. Eu vou falar mais disso depois. Mas o fato é, para esses irmãos, existe uma outra opção que não é nem se render aos desejos da sua carne e não é também trazer para dentro de um casamento sem ter essa coisa tratada no seu coração. Talvez você seja uma pessoa a quem Deus deu o dom do celibato. É isso que eu estou dizendo. Então eu falei da cultura como idolatria, e eu quero falar de um outro ato profético que a conversa sobre celibato poderia trazer para nós, e essa tem a ver com a igreja. Eu vou trazer aqui agora um exemplo que eu achei muito interessante, e novamente, irmãos, eu estou tentando trazer coisas aqui que eu ouvi lá, que meio que me confrontaram, me fez pensar muito, por isso que eu estou trazendo para a igreja. Não sejam acríticos, sejam críticos quanto ao que eu estou falando, mas de forma bíblica. Mas, enfim, logo que a gente chegou lá, eu falei aqui para os irmãos que o seminário onde eu estou tem esse desejo de conectar as várias esferas da sociedade com a fé, os vários tipos de trabalhos e profissões com a fé. Muitos deles são cineastas, muitos dos alunos que estão lá. Muitos não, alguns deles. E dois desses cineastas, eles fizeram um documentário. Eu não sei quantos aqui já ouviram o livro do Joshua Harris, que se chama Eu Disse Adeus ao Namoro. Esse livro foi muito influente. Quem já ouviu falar aqui do namoro na corte, parece que foi esse cara que começou. E o filme foi justamente esse cara visitando pessoas que leram o livro e levaram para um extremo que não é bíblico, para colocar dessa forma. Para encurtar a história. O que foi detectado por esse grupo que fez esse documentário é o seguinte: a igreja americana, a igreja evangélica americana, criou uma espécie de evangelho da prosperidade, mas relacionado a relacionamentos, voltado para relacionamentos. Era meio que uma religião de troca com Deus, que é o seguinte: eu faço tudo certinho, Deus me dá algo em volta. No evangelho da prosperidade, você vai lá, dá dízimo, dá o seu carro, dá a sua casa, Deus vai depois te dar mais. E fizeram isso, esse pessoal chegou à conclusão que na igreja americana estava começando a acontecer isso.
começaram a supervalorizar casamento dentro da igreja como um Deus e trocaram a religião e fizeram uma espécie de religião de troca com Deus, onde se eu esperar em Deus, se eu fizer tudo certinho, Deus vai me dar um príncipe encantado depois. Eu fiz uma crítica à menina que fez esse filme, porque eles deixaram a coisa muito aberta. Pareceu que eu não preciso fazer as coisas certinhas. Parece que eu não preciso ser fiel a Deus. E não é esse o ponto. Mas teve algo de interessante nesse filme, que é isso. Eles chegaram à conclusão que a igreja americana, e eu suspeito que a igreja brasileira também, criou uma espécie de idolatria quanto ao casamento dentro da igreja. A gente pegou um dom de Deus, que é de Deus, foi dado por Deus, mas colocou ele numa categoria acima de Deus. Então, eu acho que quando a gente fala de celibato na igreja, que é algo que está na Bíblia, eu fiz questão de mostrar, a gente está aparando alguns exageros que a gente coloca e até algumas pressões que a gente coloca sobre pessoas que estão aqui dentro. Eu não sei quantos de vocês, mas eu estou cansado de ver moças, principalmente, que entram em cada enrascada, porque não pode suportar a ideia de permanecer solteira a vida toda. E se for possível, vamos supor que você possa ser feliz sendo solteira. Já pensou sobre isso? Então, como eu falei, eu acho que falar sobre esse assunto ilumina alguns pontos cegos da igreja. Eu conheço, por exemplo, ministérios evangélicos, igrejas, que são voltadas para a família. Ótimo, Deus apoia a família, é de Deus realmente. Mas se eu faço um ministério só sobre isso, é como se eu estivesse pegando o sonho americano da vidinha boa e batizasse ele dentro da igreja e achasse que estava tudo certo. Não é isso. A proposta de Deus é maior do que isso, é do reino de Deus, é de levar salvação para as pessoas, é de nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Então, eu acho que essa conversa, ela por mais desconfortável que seja, ela pode iluminar algumas coisas do nosso entendimento, em especial o motivo do casamento. Muitos de nós casamos para ser felizes, sendo que parece que a Bíblia ela vai colocar o casamento como uma ferramenta, é um bem em si, mas é também um meio de me formar como um ser humano aos moldes de Jesus. Quando eu e a Mel estamos casados, um ajuda o outro, de forma intencional ou não, a nos tornarmos seres humanos plenos como Jesus foi, tendo um amor sacrificial como Jesus teve, amando as pessoas como Jesus teve, sendo dependente de Deus como Jesus teve, como Jesus foi, nas diversidades do casamento. E se esse é o propósito do casamento, você que não vai casar, você também pode desfrutar disso de alguma forma. Porque você pode ser semelhante a Jesus ainda que não se case. Não sei se vocês já notaram, mas Jesus nunca casou. É claro, fazia parte da missão dele e da pessoa de Jesus em si, mas Jesus, Paulo, Agostinho de Hipona, John Stott, tem uma turma na história da igreja que mostra que a gente não precisa ficar desesperado por casamento, a gente não precisa se apressar quanto ao casamento e a gente não precisa colocar pressão sobre ninguém com relação ao casamento. Caminhando para o encerramento, qual a solução final? Eu falei que eu não vou falar de solução, mas a Bíblia eu acho que fala de solução e exatamente esse o texto, Romanos 8, 21 e 26. Wesley Hill, que é das fotos que eu mostrei, que é o cara que eu tive aula com ele escreveu um livro chamado Lavado e em Espera. Lavado tem a ver com o primeiro texto que a gente leu de 1 Coríntios 6. Vós fostes lavados. Mas ele mescla com Romanos 8 para mostrar que, embora lavados, embora num status de aceitação diante de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e viemos para Deus, nós ainda estamos numa situação de espera com toda a criação e com todos os crentes, cada um de nós aqui, nós temos áreas da nossa vida que nós ainda estamos esperando que Deus venha, que o reino de Deus venha, que Jesus volte e que Ele nos liberte desse cativeiro. Vamos ler Romanos 8, 21. Eu cortei o texto um pedaço, mas é mais ou menos assim. Fala que nós vivemos na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, juntamente, geme e está em dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos,
aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Parece que é uma coisa muito para o futuro, parece que eu não te dei, que a Bíblia não te deu aqui a solução. Mas eu quero te falar que eu acho que é a posição mais realística, não sei se existe essa palavra. Eu estava vendo uma pesquisa sobre pessoas que fizeram cirurgia para mudar de sexo. A pesquisa mostrava que essas pessoas são 19 vezes mais propícias ao suicídio do que as que não fizeram. Então, o que eu quero te falar é o seguinte: a Bíblia parece falar que sua solução está lá na frente. A minha solução também está lá na frente. A Bíblia fala que o Espírito vai ajudar nas nossas fraquezas, então se encha do Espírito. E eu quero te falar que a proposta da cultura é furada. Ela não vai te fazer feliz, ela não vai te fazer mais pleno. O que vai te fazer pleno é a presença de Deus e a vida no Espírito. Então, todos nós estamos esperando essa libertação da corrupção do cativeiro. Então, por final, acho que é o último slide, corrigindo algumas coisas, alguns mal entendidos. Eu não estou falando da diminuição da família, eu não estou falando da diminuição da figura do homem, porque às vezes foi justamente a falta da figura de um homem que contribuiu de uma forma ou de outra para uma pessoa entrar nesse caminho. Não estou falando de diminuição da importância de jovens enfrentarem a responsabilidade do casamento. E mais do que tudo, essa mensagem não é para você casado, tá bom, irmão? Não vem falar, é mesmo, Paulo está falando aí, matou a charada. Meu maior engano foi ter casado. Não é isso. Paulo falou lá atrás, se você está casado, permaneça casado, é bênção de Deus. E o que é importante falar, porque a nossa geração, né, pai? Meu pai toda hora fala essa geração e balança a cabeça. A gente está meio mal preparado para assumir as responsabilidades do casamento, da paternidade, que são desafios enormes, mas são coisas de Deus. A família parece que é uma micro-sociedade, a primeira sociedade, e tem uma importância fundamental na sociedade como um todo. Foi estabelecida por Deus em Gênesis 1, antes do pecado. Então, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: existe espaço para o celibato, não é uma segunda opção, e eu creio que é a melhor opção para você, jovem, que quer ser fiel a Deus e quer amar a Deus e ser obediente à palavra dEle. Por fim, e agora para acabar mesmo, qual o nosso papel como um todo nisso tudo? Primeiramente, o papel da igreja. Primeira coisa, com relação à igreja, eu acho que nós temos que ter, de novo, cuidado para não pôr na minha boca algo que eu não estou falando. Eu vou falar aqui de abertura para confissão, eu não estou falando de abertura para a prática de forma liberada, não é disso que eu estou falando. Mas eu acho que uma das coisas que a igreja pode ajudar esses irmãos, e não, novamente, não estou colocando a igreja na posição de vítima, estou colocando a gente como corpo de Cristo, pessoas onde o Espírito de Deus habita e que tem a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. O que a igreja pode fazer? Abertura para confissão. Um dos motivos de eu ter tocado nesse assunto aqui, e eu resisti bastante a falar disso, mas parece que toda hora que eu estava procurando algo para falar, vinha esse tema, por fim eu falei, Deus, eu acho que é isso mesmo que o Senhor está falando, vamos falar sobre isso. Mas um dos motivos de eu estar falando desse assunto aqui é igual eu falei no começo, é botar o dedo, que só de botar o dedo no assunto parece que desmancha o feitiço, parece que quebra o tabu, e eu acho que a gente tinha que ter abertura para irmãos que estão lidando com isso, a procurar ajuda da igreja. Uma das coisas que o Sam Allberry mais fala é o poder da amizade na caminhada cristã. É outra coisa que eu tenho aprendido muito lá, amizades espirituais. C.S. Lewis, Agostinho, grandes homens que têm influenciado os pastores aí no Brasil e fora. Esses homens falaram muito sobre a questão da amizade. Então, que a igreja abra espaço para esses irmãos confessarem, sem que condenem eles de pronto como monstros, só pelo fato deles terem esse tipo de tentação. Outra coisa que eu acho que a gente pode fazer, e aqui eu tenho muito cuidado, quando eu ouvi isso lá, eu também torci um pouco o nariz, que é tomar cuidado com estereótipos
do que é ser homem. Como eu falei, eu não acho que a solução seja diminuir o papel do homem na sociedade, pelo contrário. É justamente o contrário. Nós temos que elevar o papel do homem. Mas que homem? Que tipo de homem que a gente tem que defender? Qual a modalidade de homem que a gente tem que defender? É o machão, fortão, que masca abelha e... sei lá, esqueci o resto do negócio. Mas é esse o tipo de homem? Ou é o homem à semelhança de Jesus, que Paulo fala que é o homem que atingiu a maturidade plena, o nosso alvo, que era um homem piedoso, que era um homem que sabia amar? Que tipo de homem que a gente tem pregado para esses jovens? E às vezes o estereótipo que a gente coloca empurra algumas pessoas. Outro exemplo, uma das meninas que estão lá estudando no seminário, ela era lésbica e Deus alcançou a vida dela, ela abandonou essa prática, se casou e ela está lá no seminário comigo estudando para ser, não sei, missionária, ela não sabe ainda. Mas ela fala que ela chegou ao lesbianismo porque ela gostava de jogar futebol, ela não gostava da maioria das coisas que as meninas gostavam, e um dia uma outra moça chegou e deu um beijo nela. Ela falou, agora tudo faz sentido, eu sou, de novo, script gay, eu sou lésbica, ela falou. Só que ela começou, após Jesus ter tocado a vida dela, ela começou a pensar, será que eu não poderia ser uma mulher e gostar de futebol? Como nós temos aí a Marta, não sei se a Marta ainda joga futebol, todas as mulheres, né, da seleção feminina. Então, primeiro, confissão. Segundo, cuidado com os estereótipos, cuidado com o que você está cobrando dos homens, se é realmente a masculinidade segundo a Bíblia. Terceiro, que a igreja seja família. Meus irmãos, se essas pessoas não vão casar, elas não vão ter alguém com quem passar a ceia de Natal, provavelmente. Se elas não têm família, elas não vão ter alguém com quem falar sobre a solidão dela. Mas a Bíblia fala que nós somos a família de Deus, é o que está lá em Efésios. Se você pega as coisas que Jesus falou sobre a família, aparentemente parecem bem radicais, mas o que eu entendo é que Jesus não estava eliminando a família nuclear, sanguínea, de sangue, mas ele estava falando que ele estava criando nele mesmo uma nova família que transcende os laços de sangue. Então, nós temos que ser a família para esses irmãos que não vão se casar. Eu falei do Wesley Hill, e eu estou acabando, gente. Wesley Hill, um dos caras aqui, ele tem um exemplo interessante. Ele fez seminário e um dos amigos dele recebeu uma proposta para ser pastor em uma outra cidade. Esse amigo dele rejeitou essa proposta para que ele pudesse permanecer na cidade que o Wesley Hill estava e convidou o Wesley Hill a morar com ele e com a esposa dele. Gente, olha só, isso eu falei, cara, eu acho que eu não chegaria nesse ponto, não. Ia mudar muito a minha vida familiar. Mas, quem sabe Deus pode até tocar no seu coração fazer o mesmo. Mas mostra isso, que a igreja é a família de Deus. E outra coisa que eu falei é a questão da amizade. Segundo lugar, a família. E aqui eu quero deixar uma mensagem para os pais. Novamente, eu nunca lidei com isso pessoalmente. Eu sei que existe muito sofrimento da parte dos pais. E eu não estou me propondo aqui a dar toda a solução, mas uma coisa que eu achei muito importante na conferência que eu ouvi do Sam Albury, o primeiro das fotos ali, ele falou o seguinte, ele pausou e falou, gente, eu quero falar algo muito importante aqui agora. Se você é pai de alguém que está lidando com essa situação, e esse garoto, essa garota te procurar hoje para se abrir e falar que está com essa dificuldade, tome cuidado com a sua reação inicial, porque ela pode determinar toda a jornada que você vai ter com o seu filho ou sem ele. Eu imagino que alguns irmãos talvez já tenham passado por isso, mas cuidado com a forma que você vai lidar com o seu filho. Eu não estou falando que se seu filho está na prática, que você tem que aceitar ele na sua casa, com o namorado ou namorada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando se algum dos irmãos aqui hoje tem um filho, talvez motivado por essa palavra, esse filho te procurar, fala, filho, eu não entendo o que você está passando, mas eu quero navegar com você por isso. Eu quero navegar com você. Vamos estar junto, vamos buscar ajuda junto, vamos procurar explicação junto. E igual eu estou falando, é um assunto muito delicado. E talvez
estou falando aqui da família, talvez exista espaço para pedir perdão. Não estou falando para você, novamente, vocês estão vendo que eu estou tendo que gastar muito tempo falando o que eu não estou falando. Eu não estou falando para você apoiar o seu filho, passar a mão na cabeça e falar que ele deve fazer tudo que ele quer fazer. Eu estou falando o seguinte, talvez você tenha que pedir perdão por não ter sido um pai exemplar, por não ter dado aos seus filhos o molde de casamento, o molde de homem e mulher em quem ele se espelhasse ao longo do crescimento dele. Esses meninos estão vendo tudo que a gente faz. Então, talvez seja espaço para pedir perdão nesse sentido. Fala, filho, eu não concordo com essa prática, mas eu quero te pedir perdão naquilo que eu posso ter contribuído com isso. E novamente, eu não quero pôr um peso excessivo nas costas dos pais, por isso que eu citei aquele psicólogo lá atrás que fala que são vários fatores. O seu filho, acima de tudo, ele é responsável pela ação dele, mas trate isso com seus filhos de uma forma espiritual, na presença de Deus, buscando em oração. Talvez isso vai reformular toda a vida da casa, vai botar para a superfície, fazer aparecer na superfície falhas no nosso modo de operar dentro da casa como pai, como esposa, como esposo e todas essas coisas. E eu desconfio que os pais que reagem mal, eles reagem mal por orgulho, por vaidade, porque eles têm medo do que vão pensar sobre eles. Pensa no seu filho em primeiro lugar. Ele está sofrendo com isso. Essas pessoas estão sofrendo. Eu conversei com gente lá que lida com isso. Eles passam um sofrimento tremendo. Não estou falando que eles são uma classe especial. Estou falando vamos quebrar o feitiço que tem em cima disso. Vamos ajudar esses irmãos a viverem uma vida reta e santa. E por fim, agora é por fim mesmo, você como indivíduo, você é responsável pelas suas ações. Não existe nada que determina que você siga esse caminho. Tiago 1 fala lá que Deus não deu tentação que não seja possível suportar. Na verdade, nem sei se é Tiago 1, estou falando aqui de cabeça, mas a Bíblia fala isso, que não há tentação que não seja possível de suportar. Outra coisa, rejeite o script gay. Estão tentando vestir uma camisa em você. A cultura está toda mobilizada para que você caia nesse tipo de prática. Tem muita coisa a ser falado sobre isso. Talvez um dia eu volte para falar um outro trabalho que eu fiz sobre o engajamento público da igreja com as ideologias desse pessoal. Mas rejeite, tem muita coisa furada. As pessoas que estão entrando nisso não estão sendo felizes. E, por fim, viva no Espírito. Viva no Espírito. Embora a solução final vai se dar no final de todas as coisas, a Bíblia fala que nós temos as primícias do Espírito. Nós temos o princípio das coisas que Deus promete para o futuro. A presença de Deus que nós vamos desfrutar no futuro, ela já é real aqui e você pode fazer uso dela. Acho que essa é a mensagem, eu não vou seguir muito. Um grande exemplo para mim, para encerrar, foi ler o livro Confissões de Agostinho de Hipona. Agostinho foi um dos caras que eu li que foi mais depravado, a pessoa mais depravada que eu já conheci. Ele era um cara, filho de uma mãe fervorosa, crente, que sempre orou por ele, mas ele sempre estava metido com toda sorte de mulher e perversidade. O Agostinho, quando você lê as Confissões, que é um livro que ele escreveu após a conversão dele, você fica espantado. Outra coisa, Agostinho também escolheu o celibato. Mas você fica espantado com o quanto Agostinho estava num estado de gozo, de alegria, de quase que êxtase, quando ele falava ao Deus dele. Ele entendeu que nós somos seres que amam, seres que têm desejo, mas que esses desejos apontam em última instância para o nosso Criador, que nos criou, que nos ama, que é nosso Pai. Então, nenhuma forma de relacionamento dessa terra pode te dar aquilo que a presença de Deus te dá. Se você sofreu com a falta de um pai, eu lembro do que o pastor Jesus fala, que Deus foi para ele o que 10 pais não seriam. Então, meu irmão, você que está lidando com isso, permaneça fiel, busque a Deus, busque a igreja, procure irmãos, amizades espirituais. Isso vai até desafiar o tipo de amizade que você está tendo, porque às vezes você vai procurar gente que não vai ser uma amizade espiritual e vai te fazer rever o tipo de amizade que você está tendo, ou nós como amigos. Então, que essa palavra sirva para esses irmãos. Eu sei que é um tema
desconfortável, é uma apresentação, é um trabalho que eu fiz lá, mas eu me senti movido por Deus para falar sobre isso, e eu acho que é uma mensagem poderosa para a igreja, para valorizar as coisas no lugar certo, contra a cultura que está tentando sexualizar e politizar tudo que a gente absorve, e especialmente para os irmãos que estão lutando com isso, você não foi esquecido por Deus, você não é uma anomalia, todos nós somos. A Bíblia fala que todos nós estamos longe de Deus na situação daquele leproso que Jesus tocou, mas todos nós podemos ser tocados e ser lavados e estar em um status de paz com Deus, de intimidade com Deus, enquanto nós aguardamos a solução final que Jesus vai trazer na sua segunda vinda. Amém?